bom dia. Meu nome é Paulo Amaral, sou professor de artes da Atelier Soul em Curitiba. E hoje nós vamos dar sequência à nossa iniciação a desenhos artísticos. Ontem a última aula a gente fez alguns exercícios, né? Deixei algumas tarefinhas para vocês fazerem enquanto estavam em casa, né? Como a gente pode ver aqui no caderno que eu deixei preparado, né? A gente fez o exercício com o grafite, né? 1 camada, 2 camadas, 3 camadas e 4 camadas. Então aqui a gente pode ver a diferença de tonalidade de cada camada, né? O outro exercício que a gente fez também foi o de linhas, né? Põe a linha numa diagonal e linhas na outra diagonal, né? Esse exercício para desenho mesmo, né? Conforme a gente vai exercitando, a gente vai melhorando a qualidade da nossa linha, não apertando o lápis no papel, tentando fazer uma linha mais limpa, né, e mais retinha possível. Quando eu falo em linha limpa, é uma linha única. As pessoas às vezes têm o hábito de fazer linhas dessa forma. Vou fazer um desenho, isso chama-se linha peluda, isso aí a gente vai evitar. Então sempre que a gente for fazer um esboço e um desenho, vai ser uma linha única. Então esse exercício aqui é exatamente para isso, para exercitar essa capacidade de fazer essa linha suave, né? Mais retinha possível e treinando o pulso, né? Justamente para poder começar a fazer o desenho. O outro exercício que nós fizemos aqui, ó, é o exercício da minhoquinha, lembra? Então a gente começou no cantinho e vai contornando e vai fazendo desenhos aleatórios sem cruzar uma linha em cima da outra, dessa forma até chegar do outro lado. Então esses 3 exercícios aí ficaram para vocês terminarem, né? Na sequência, o que a gente fez? A gente desenhou um outro círculo e nesse círculo a gente fez uma camada com o lápis HB, recordam? Então, uma camada bem clarinha, que é o que a gente chama de base. A base é utilizada em todas as pinturas. Por exemplo, se eu for fazer uma pintura com tons de azul, a base vai ser um azul clarinho, fraquinho, né? E na sequência a gente vai trabalhando outras tonalidades de azul, com aquela questão de quanto mais camadas, mais escuro ele fica. Se for preciso eu deixar mais escuro, eu posso até trocar de tonalidade. Por exemplo, eu comecei com azul claro e depois eu vou passando para os azul mais escuro. Por exemplo, se eu pegar o verde, eu vou utilizar um verde claro para fazer a base. Dependendo da tonalidade que eu quero no meu desenho, se eu for desenhar, por exemplo, uma maçã verde, eu vou passar um amarelo por baixo e na sequência eu vou trabalhando os tons de verde. Então a base é amarela, nesse caso. Se eu for desenhar uma maçã vermelha, se eu for fazer a pintura de uma maçã vermelha, da mesma forma eu vou passar uma base clarinha, que vai ser o amarelo também, porque o amarelo ele trabalha como tom de luz para o vermelho. Então eu vou fazer o amarelinho, na sequência o vermelhinho claro e vou escurecendo ele, dando volume, certo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, volume. Eu tenho aqui um exemplo, que é a esfera, né? A esfera vai ser o nosso modelo para a gente trabalhar em cima desse desenho que a gente começou ontem. Já deixamos a base pronta. A esfera ela é um formato arredondado, né? Como o planeta Terra, como a Lua, como o Sol, até onde a gente sabe, né? A maioria dos planetas são assim, arredondados, né? Então o que acontece? A incidência de luz, ó, aqui eu tenho uma luz que está vindo aqui, ó, do meu lado esquerdo e está batendo no objeto. E eu consigo ver o brilho do objeto, né? E essa visão de luz e sombra é o que nos permite ver formas, né? Eu sei que a minha cabeça tem formato arredondado porque eu tenho luz batendo nela e essa luz ela gera sombra também. Então é o que nos faz ver volume, né? Se é quadrado, se é redondo, qual que é a profundidade desse volume, é graças à luz e sombra. Se não fosse luz e sombra, né, a gente só ia ver cores, ia ver só borrões, não ia saber que tem uma profundidade, qual que é essa profundidade. Então é graças à luz e sombra. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o exemplo da Lua, né? Nós estamos no planeta Terra, observando a Lua e ela está brilhando, né? Em determinados momentos ela está brilhando num cantinho, às vezes um pouquinho maior, às vezes inteira, e às vezes ela não está brilhando, a gente não consegue nem vê-la. Por quê? Porque a posição do Sol em direção onde nós estamos vai incidir uma luz
diferente no nosso ângulo de visão. Por exemplo, se o Sol estiver por baixo, ou melhor, se a luz estiver brilhando aqui embaixo, é porque o Sol está aqui embaixo. Então a gente consegue ver esse brilho aqui. Então, observem sempre a Lua. O lado que está brilhando, obviamente, nós estamos no continente que está à noite, então, obviamente, a gente não vai conseguir ver o Sol, senão seria dia, né, pra gente, mas é noite. Então, o lado que está brilhando a Lua é a posição que está o Sol. Então, sempre observe. Eu observo sempre no leste, aqui é o meu leste, e a Lua, a noitinha, está brilhando aqui embaixo. Significa que o Sol está aqui embaixo. Então, a gente consegue saber a posição do Sol através do brilho da Lua. E é isso, esse é o exemplo que nós vamos usar. Então, o Sol bateu na Lua desse lado, ele vai fazer brilho aqui. Aqui vai ter um meio tom e aqui vai ser sombra. Certo? Então a gente vai falar sempre assim: brilho, meio tom e sombra. Dependendo da posição da luz, vai ser o efeito da sombra, o efeito da luz e sombra. Bateu aqui, vai brilhar todo esse lado. Bateu aqui, vai brilhar aqui em cima, né? Bateu embaixo, de baixo para cima. E se bater no meio, exatamente no meio, o que acontece? O brilho incide no meio e todo o entorno do objeto vai ser sombreado com o brilho no meio. É assim que a gente vai começar a trabalhar formas e volumes, ok? Então tá, vamos guardar aqui a nossa esfera. Agora vamos olhar no modelo aqui, ó. Vamos imaginar que existe uma luz aqui desse lado aqui, ó, do meu lado esquerdo, certo? Então, se existe uma luz, vai haver um brilho aqui, ó, nesse sentido. Como o objeto é um objeto redondo, então ele vai ter que ter uma sombra circular. Eu vou fazer uma pequena marquinha aqui, ó, só para a gente enxergar. Aqui vai ser brilho, aqui vai ser sombra. Então, o que eu quero fazer? Com os lápis que eu vou utilizar, eu vou começar com HB e vou trocando degradação do lápis conforme eu vou processando o desenho. Com os lápis que eu vou utilizar, eu vou aplicar a sombra de um lado. Se recordam que eu falei ontem, na última aula, que quanto mais a gente fica pintando aquele lugarzinho, mais escuro ele fica? Então é isso que nós vamos fazer, ó. Eu vou ficar mais tempo pintando aqui, ó, na sombra. A gente pode fazer uma brincadeira. Se a gente fosse fazer uma conta de quanto tempo que eu vou ficar pintando em cada lugar, nós poderíamos fazer uma conta de 10 segundos, por exemplo. Esse pedaço aqui, eu vou ficar 10 segundos pintando ele. Lembre que eu não aperto o lápis, eu só toco o lápis no papel e faço o movimento. Ah, fiquei 10 segundos? Beleza. Então daqui para cá eu vou fazer 9 segundos. Mesmo tamanho, só que com 9 segundos. Ó. O que eu quero com isso? Eu quero que essa faixa aqui fique 1 segundo mais clara do que essa. E assim por diante. Quando eu for para o outro lado, vai ser 8 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, até eu chegar na luz. O que acontece? Quanto mais tempo eu fico, mais claro, mais escuro fica. Quanto menos tempo eu fico, mais claro. E o que eu quero? É justamente isso. Eu quero que fique aqui 10 segundos mais escuro, 9 segundos mais escuro, 8 e assim por diante. E lembrando que como eu tenho um objeto arredondado, circular, eu tenho que trabalhar esse efeito de meia-lua. Se fosse um quadrado, um dado, uma caixa, por exemplo, seriam linhas retas. Como é circular, então a gente vai ter que trabalhar esse movimento aqui, ó, de meia-lua, certo? Desse jeitinho aqui. Então é assim que funciona. E outra coisa, eu não vou me preocupar em pintar só a parte escura. Eu tenho que trabalhar dessa forma, indo do escuro até chegar no claro. Isso é importante para quando a gente for fazer os outros desenhos. Enquanto eu estou falando aqui, vai aparecer para vocês um exemplo de um desenho realista. E nesse desenho realista foi exatamente dessa forma que aconteceu. Pode ver o desenho do Keanu Reeves, esse desenho que eu estou mostrando para vocês agora. Ele primeiro foi criado um esboço para ele, né? E na sequência foi feito o quê? A base. Depois da base foi se trabalhando as tonalidades de sombra, o volume. Então, depois que trabalhou clarinho, começou a trabalhar o mais escurinho e foi escurecendo. Veja o nariz dele, dá para observar bem o nariz dele, porque tem vários tons, né? Então, tudo que está mais atrás é mais escuro.
tudo que está na frente é mais claro, porque tem brilho, né? Então é assim que funciona. Mais atrás, escuro. Mais na frente, claro. E assim eu dou forma. Escureço conforme vai indo para trás, né? Beleza? Então, voltando aqui para o nosso modelo aqui, ó, já está adiantadinho, ó. Eu fiz uma esfera, então aqui, ó, sombra desse lado, brilho desse lado. E dessa forma, eu fui trabalhando, fui deixando escuro e começou a ficar claro, ficar claro, ficar claro, até chegar aqui, em todos os sentidos. No caso desse objeto aqui, eu já fiz uma sombra aqui embaixo, ó, tá vendo? Isso aqui chama-se sombra projetada. Então, sempre que bate a luz em algum lugar, ela projeta uma sombra, né? A gente andando na rua à noite, principalmente, a gente consegue ver a nossa sombra. Isso é sombra projetada. Ela é mais escura perto da base, no caso aqui, e mais clara conforme ela vai ficando distante. Então, é do escuro para o claro. E da mesma forma, eu vou pintar, fazer uma base primeiro com HB, depois eu vou trocando para 2B, 4B, 6B, até eu terminar o desenho. Então, ele começa escuro e vai ficando claro. Observe que aqui, ó, deixei um tomzinho mais claro aqui, ó. Isso se chama luz refletida. Luz refletida é isso mesmo. A luz bate em tudo e retorna, né? Assim como a sombra. Ela bate e vai ricocheteando e vai retornando. E aqui ficou uma luz refletida. Então, assim eu consigo ver o formato do objeto. É dessa forma que nós trabalhamos a luz e sombra, ok? Utilizando bastante paciência, utilizando bem os materiais, né? Na sequência, sempre pegando do mais claro para o mais escuro. Sempre do mais claro para o mais escuro. Veja esse outro desenho que eu vou mostrar para vocês agora. Desenho em lápis de cor. Todas as formas foram criadas nesse desenho dessa mesma forma, da mesma forma que a gente utilizou com o grafite. Do tom mais claro para o tom mais escuro. Aonde você vê azul, por baixo tem um azul clarinho. Então tem que ser trabalhado essas tonalidades, os formatos, conforme a gente vai imaginando aonde que bateu a luz e que sombra que ela gerou no objeto, ou para criar essa forma, né? Beleza? Então, hoje terminamos essa aula, que é a terceira aula, né, de luz e sombra. Na próxima aula a gente vai para outro exercício, para daí efetivamente a gente começar a fazer a ilustração. A gente vai começar, relembrando, a gente vai começar com mangá, né? Vamos falar um pouquinho sobre o mangá, contar umas histórias do mangá e também vamos começar a praticar o desenho da ilustração em si. Desenhar, depois pintar, falar sobre o estilo de desenho, porque cada estilo de desenho é diferente um do outro, né? O mangá a gente faz de uma forma, o HQ de outra forma, o realismo, cada estilo de desenho tem sua particularidade. Lembro também, peço, né, que se for possível indicar o nosso curso para os amigos, né, fazer os grupinhos de estudo, isso é bacana também. Curtir o Facebook, curtir o nosso Instagram, porque nós estamos sempre colocando dicas, né, e trabalhos de alunos também. A gente está publicando sempre ali no Instagram e no Facebook, e queremos colocar o trabalho de vocês também, né? Vocês terminando, vocês podem mandar para a gente vai colocar lá e a gente vai ficar muito feliz com isso, ok? Então na próxima aula, vai ser uma aula bem legal, que vai fazer, que vai ser antes da aula de ilustração. Então é importante essa próxima aula que a gente vai fazer para a evolução e continuar o crescimento, né? E começar também a fazer a ilustração, beleza? Então, muito obrigado, até a próxima aula.